A história do nosso colégio Família de Nazaré começou no ano de 2017, quando Dom Washington me chamou para uma reunião, me pedindo para dar prosseguimento à ideia da fundação de um colégio aqui na Arquidiocese de Goiânia, para responder tanto aos apelos das famílias católicas da nossa cidade, quanto às necessidades que nós tínhamos no seminário. Lá no ano de 2017, a nossa ideia era de ter um colégio que oferecesse toda a educação básica, ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio. Mas, inicialmente, precisávamos atender uma necessidade mais imediata e, por isso, por razões também operacionais, nós começamos somente com as turmas do ensino médio. E o pedido que nós fizemos inicialmente ao Conselho de Educação foi para autorizar-nos justamente a oferecer essas turmas da educação básica que compreende a primeira, a segunda e a terceira série do ensino médio. Mas nós, desde o início, tínhamos no coração o desejo de que também no nosso colégio tivéssemos a possibilidade de oferecer a você que é pai o ensino fundamental. E por isso nutríamos dentro do nosso coração esse desejo de, o mais rapidamente possível, começar também a oferecer as turmas dessa parte da educação básica. E estamos trabalhando desde o início para que isso acontecesse. Este ano nós resolvemos dar então um passo mais concreto para que também o Colégio Família de Nazaré pudesse oferecer o ensino fundamental. Por isso fomos atrás, tentamos entender os processos e, sobretudo, conhecer quais seriam as melhores propostas pedagógicas que nós poderíamos fazer justamente para que o seu filho encontrasse no nosso colégio uma resposta aos seus anseios de uma educação de qualidade. E aí demos início ao processo junto ao Conselho de Educação para que ele autorizasse o ensino fundamental no Colégio Família de Nazaré. E no último mês de julho, nós fizemos o pedido oficial ao Conselho de Educação e agora, no mês de outubro, nós tivemos uma resposta que nos alegrou bastante e queríamos dividir com vocês. O ensino fundamental do Colégio Família de Nazaré foi aprovado, autorizado e, por isso, nós já podemos, a partir do próximo ano, oferecer também essa etapa da educação básica para que você, pai, pudesse matricular seu filho para que ele estudasse conosco. A nossa proposta pedagógica ela tem como referencial a educação clássica. Isso significa que ela vai pautar-se num elemento que é muito importante. Toda a educação é pensada em função do desenvolvimento das capacidades dos nossos filhos, sobretudo as capacidades intelectuais, em vista do conhecimento da verdade, e isto, de maneira mais plena, significa o conhecimento e o amor de Deus. Por isso que tudo que nós fazemos no nosso colégio tem como objetivo último este desejo de levar os nossos filhos à contemplação de Deus e o amor a Deus, ou seja, o conhecimento e o amor pela verdade. O ensino médio era uma etapa muito importante, mas final deste processo. Por isso, o desejo de abrir o ensino fundamental foi para que, desde o início do percurso escolástico dos nossos filhos, eles pudessem ter contato com essa proposta pedagógica e pudessem assim fazer um caminho que os desenvolvesse ao longo de um período bastante amplo, para que quando chegassem lá na adolescência, ou seja, na etapa do ensino médio, já pudessem ter desenvolvidas essas suas capacidades e pudessem enfrentar de outra maneira a demanda do vestibular, da faculdade e a perspectiva da sua vida, incluindo, inclusive, a perspectiva da sua própria vocação. Por isso, todo este ano estamos trabalhando para desenvolver uma proposta pedagógica que considere todos esses elementos. Você que nos acompanha há muito tempo sabe que o nosso colégio tem um fundamento muito específico, que é a nossa fé em Jesus Cristo. Queremos ser discípulos de Jesus, queremos viver profundamente a nossa fé cristã católica. E por isso essa é a base de tudo que nós fazemos lá. Mas depois, sobre esta pedra fundamental, nós temos 3 pilares que correspondem justamente às intuições da educação clássica. A primeira coisa, uma educação completa, ou seja, nós pensamos no desenvolvimento da pessoa como um todo. Nós não queremos um colégio que tenha como escopo somente fazer com que os nossos filhos passem no vestibular e entrem na faculdade. Este objetivo deve ser um fruto colhido deste percurso de educação bem feita que nós estamos propondo. O que nos interessa mais é que a pessoa toda se desenvolva, sobretudo em vista do desenvolvimento das suas capacidades racionais. O segundo pilar do nosso colégio é a educação personalizada. Como acontecia na Grécia Antiga e depois ao longo de toda a Idade Média, cada um dos nossos alunos recebe um preceptor, ou também nós poderíamos chamar de tutor, que vai acompanhá-lo ao longo do seu percurso colegial para que ele possa sanar as dificuldades que são pessoais, para que ele possa potencializar as capacidades que são individuais. Ou seja, essa escolha de personalizar a nossa educação
é para ir ao encontro das demandas de cada um dos nossos alunos, o que torna certamente esse processo educativo muito mais frutuoso e muito mais profundo. Acompanhando cada aluno, o professor pode dar a ele um caminho que é bastante pessoal e individualizado. E o terceiro pilar do nosso colégio é uma educação coerente. Nós queremos responder às demandas que você, como pai, como mãe, tem para a educação dos seus filhos. Por isso, queremos estabelecer um diálogo muito íntimo com você, queremos que você participe ativamente da vida do nosso colégio, justamente para que os nossos filhos sejam beneficiados com essa sinergia do trabalho do colégio e do trabalho que você faz na sua casa. E este elemento cria duas exigências muito particulares. A primeira delas, a educação não é uma tarefa exclusiva da escola. Pelo contrário, ele é um dever dos pais e nós, como instituição de ensino, estamos apoiando você. Isso significa que o trabalho da educação dos nossos filhos não termina com o fim das aulas de manhã no nosso colégio. Ele deve continuar com o seu trabalho dentro de casa. E para isso, nós vamos oferecer um grande apoio a vocês, pais. Além do trabalho todo feito com os filhos, nós vamos organizar formações sistemáticas e periódicas para poder acompanhar você, que é pai, nesse trabalho educativo em casa. Ou seja, paralelamente ao trabalho da escola, devemos desenvolver um verdadeiro homeschooling, ou seja, a escola deve continuar em casa, porque, na verdade, a escola é um prolongamento da casa, ou deseja ser um prolongamento da casa, oferecendo os mesmos valores que vocês desejam para os seus filhos. E há um terceiro elemento muito importante. O mesmo preceptor do seu filho vai também acompanhar você, que é família, nesse processo de educação do seu filho, justamente para que a gente possa fazer uma interface entre escola e colégio, pensando individualmente e personalizadamente nas necessidades dos nossos filhos. Se você quer um colégio assim para o seu filho, então está na hora de matriculá-lo aqui. Entre aqui no requerimento, embaixo, preencha esse requerimento e venha fazer a matrícula do seu filho, venha dar continuidade a esse processo e venha fazer parte do colégio católico que forma a sua família.